As enchentes que atingiram diversas regiões do Piauí levantaram uma questão importante. O cidadão tem direito à indenização do poder público por danos causados pelas chuvas? Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com a repórter Ângela Bispo. Ela tem detalhes para a gente. Já podemos adiantar que sim, né, Ângela? Olha, Felipe, é bom antes da gente afirmar essa colocação, que a gente vai já confirmar com o advogado, é lembrar que é preciso que haja, por exemplo, um trabalho de coleta de dados, que é, por exemplo, o que acontece lá no município de Picos, na região sul, que nós já estamos acompanhando com relação aí às enchentes, né, as chuvas que impactaram lá a região. Nesse levantamento que foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, pelo Exército e também pela Defesa Civil, esse levantamento dá conta de que 33 mil pessoas, por exemplo, elas foram atingidas pelos alagamentos. 10 casas lá, elas foram condenadas pela Defesa Civil, né, porque estão em áreas de risco, tiveram aí as estruturas abaladas, portanto, as famílias foram orientadas a não voltarem para suas casas e cerca de 3 mil pessoas já notificaram também, depois disso, alagamentos residenciais. Esses números nos trazem, então, aí, nos fazem pensar em situações como essa. Em que casos essas pessoas elas podem ser indenizadas e a quem compete essa indenização? É o que a gente vai entender conversando com o doutor Bruno Rocha, advogado que está aqui ao nosso lado. Felipe já até nos adiantou. A gente pode falar que cabe indenizações para situações de enchentes, mas a gente precisa ainda abrir aqui alguns parênteses, fazer algumas observações com relação a isso, a quem compete, se essas indenizações elas forem de fato possíveis. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Ângela. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que estão em casa. Em primeiro lugar, a gente só tem que lamentar quando essas catástrofes acontecem. E, infelizmente, elas se mostrarão cada vez mais comum. Estamos vivendo uma mudança climática e esses eventos naturais graves, eles tendem a acontecer com uma maior frequência. Tá? Em relação à responsabilidade. Para questões complexas, eu costumo dizer que questões complexas requerem respostas também complexas. É muito simples a gente tentar diminuir o problema e apontar quem é o responsável, é o município, é o Estado, é a União, é a sociedade civil. Eu penso que é um conjunto de fatores. Todos nós temos a nossa responsabilidade. Quando acontecem esses casos de enchente, o Poder Judiciário ele tende a ter dois entendimentos, tá? Então não existe uma resposta certa. O primeiro, essas chuvas, essas enchentes, elas aconteceram por quê? Esses prejuízos adviram de algo inesperado, foi, por exemplo, uma grande chuva de 200 milímetros que aconteceu em um intervalo de 3 horas. Então, o judiciário tende a chamar isso, Ângela, de caso fortuito. Quando acontece isso, não existe um dever direto do Estado de indenizar. É diferente do caso onde o Estado, e aqui entenda, município, Estado e União, tá? Algum desses entes, eles já sabem daquele problema e eles se omitiram no decorrer do tempo em obras estruturais ou em limpezas de galerias, de bueiros. Aqui sim haverá, o judiciário entende que haverá um dever de indenizar. No município de Picos, em especial, que a gente até conhece bem, né? Não sou picoense de natureza, mas me considero um picoense, voto em Picos. A família da minha esposa é de Picos, então também é minha família. Eu percebo que está sendo feito um trabalho já muito grande. Vários órgãos, tanto do Estado do Piauí quanto do município, do governo federal, a sociedade civil, OAB, Ministério Público, todo mundo está unindo forças para mitigar os prejuízos dessas pessoas. Então a gente consegue ver mais ou menos esse caminho. Quando a gente fala nessa possibilidade de indenização, por exemplo, doutor Bruno, esses laudos que são emitidos por órgãos como a Defesa Civil, como o Exército, tem peso para se chegar aí a uma conclusão e, quem sabe, ajudar essas famílias? Muita gente perdeu praticamente tudo, perdeu a casa que mora porque não pode voltar, não tem mais móveis, perderam documentos. Então, como é que fica essa situação? Com certeza. Em relação ao município de Picos em especial, o que a gente percebe é que ainda não acabou. As chuvas já aconteceram. A primeira grande chuva, salvo engano, foi dia 30 de dezembro. Teve uma chuva muito grande no dia 14 de janeiro. E a expectativa, ontem mesmo, estava tendo uma expectativa de ter uma chuva grande e elas ainda irão continuar. Né? Estava conversando com os amigos de Picos que eles dizem que em fevereiro é que ainda terão muitas chuvas. Então, ainda não acabou. Então, a gente ainda não tem um prognóstico. Mas sim,
Quando finalizar isso, vai ser feito um estudo, é que a gente vai entender de quem realmente é essa responsabilidade. O que de fato foi o fator preponderante. Mas antes disso, a gente já consegue observar que o próprio Estado já vem se movimentando. Eu vi que vai ser liberado o FGTS para quem desejar receber, vai ser dado bolsas, enfim, vai ser dado um seguro para que as pessoas possam reconstruir a sua casa. E aqui também, Ângela, eu queria só, para quem está em casa, a importância de você, enquanto pessoa física, se preparar. Então, a importância de você fazer seguros individuais, que é algo que a gente não vê tanto na nossa sociedade. É verdade, doutor. A gente não vê